Eu fico muito feliz que você esteja aqui nessa manhã. Nós vamos celebrar a Santa Ceia, nós vamos receber a galera que está no Conexão com Deus, né? Eles vão chegar no final do culto também, vão participar da Santa Ceia com a gente. E hoje também, só lembrando a você que nós temos, provavelmente algumas pessoas deixaram para vir para o culto da noite, exatamente porque nós vamos ter o testemunho da Zenita, esposa do pastor Gildo, né? Que tem enfrentado uma enfermidade muito séria, entre outras que ela já enfrentou nos últimos anos, tem enfrentado, e a forma que ela tem enfrentado isso com uma confiança inabalável no Senhor. Então eu tenho certeza que as pessoas que virão, se você quiser voltar no culto da noite, 19h30, está convidado a ouvir esse testemunho, que eu tenho certeza vai ser um impacto para a vida de toda a igreja. Bom, eu quero refletir com você nessa manhã sobre o tema do sofrimento. Mas não o sofrimento em si, eu quero refletir sobre como Deus está no sofrimento, em meio ao nosso sofrimento. Uma das grandes crises existenciais, um dos grandes problemas filosóficos, né, da humanidade é o pensamento do problema do mal, do problema do sofrimento. Especialmente quando nós pensamos na existência de um Deus, como os cristãos afirmam existir, um Deus pessoal, um Deus de amor, de bondade, e como esse Deus de amor pode então permitir que haja sofrimento no mundo. Um dos filósofos conhecidos a questionar sobre a realidade de Deus num mundo com sofrimento foi Epicuro. E ele sugere, né, ele indica que é simplesmente ilógico você ter a crença num Deus de amor, um Deus de bondade, em meio ao sofrimento que nós enfrentamos nesse mundo. Ou seja, que a existência de Deus é logicamente incompatível com o problema do mal e o sofrimento no mundo. Até na visão grega do mundo, Deus é um Deus apático. Ele não se envolve, ele não intervém entre os homens, né? Já numa outra perspectiva, por exemplo, de C.S. Lewis, o grande pensador do século passado, cristão, ele diz assim que o sofrimento é o megafone de Deus. Porque nós, seres humanos, por muitos períodos da nossa vida, somos endurecidos, somos insensíveis à bondade de Deus, à ação de Deus, e Deus usa o sofrimento como uma espécie de megafone para revelar a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor, e abrir espaço no nosso coração para aquilo que Ele nos oferece e para quem Ele é, né? Então o sofrimento é visto de uma outra forma. Na verdade, como disse o pastor Vanderlei, numa das mensagens nessa semana, na nossa Convenção Nacional de Pastores, ele disse que, entre outros autores que também mencionam isso, o sofrimento é um mistério. E o mais importante não é a gente entendê-lo, é a gente saber como viver com ele. Porque o sofrimento faz parte da existência humana. Mas eu quero ler um texto com você nessa manhã, que acho que traz luz para a gente. Inclusive, no início do ano, eu estive numa conferência onde o pastor Tim Keller, juntei pastor e Tim, né? Ficou bonito o nome, né? Na verdade, é onde o pastor Tim Keller, ele mencionou alguns princípios, algumas ideias sobre essa questão do sofrimento, que eu fui muito abençoado. E ele leu o texto de Marcos 5, que é o texto que eu quero ler com você. Texto de Marcos 5, o Evangelho de Marcos, né, é o evangelho mais curto, objetivo que nós temos entre os 4 evangelhos, segundo livro do Novo Testamento, e nós temos aqui a partir do verso 21 um relato de sofrimento humano, que eu queria que você prestasse atenção. Diz que tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher,
Sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Você viu que eles desobedeceram Jesus, né? Porque nós estamos vendo essa história até hoje. Jesus falou: não conta para ninguém, né? Nós estamos aqui estudando essa história. Esse trecho, nós vemos uma verdade que faz parte da existência humana: o sofrimento. Por várias vezes você vê a palavra aqui, sofrimento. Há 3 pessoas que estão sofrendo nesse texto, principalmente 3 pessoas. Jairo, o diretor da sinagoga, o príncipe da sinagoga, uma posição de altíssimo nível social e religioso para a cultura da época. O pai de uma menina de 12 anos, que nós não temos o nome dela aqui, alguns chamam de Talita, mas o nome dela não é Talita, né? É a expressão que Jesus usa aqui em aramaico. Nós temos então a menina, que está sofrendo porque ela está morrendo, né, de alguma enfermidade. E nós temos uma mulher que entra, cuja história se entrelaça com a de Jairo e de sua filha, que é a mulher que também não temos o nome, que sofria de hemorragia, uma doença que tirava a completa sociabilidade dela, não poderia se relacionar com ninguém, porque de acordo com a lei judaica, uma mulher com hemorragia, no seu fluxo menstrual, não poderia inclusive tocar as pessoas, não poderia cozinhar. Ela tinha licença para não ter as tarefas diárias da vida cotidiana, se envolver com elas, porque ela não poderia ter realmente contato físico com nenhuma pessoa. Ela não poderia ir numa rua, como essa mulher aqui fez. Por isso ela está temerosa de dizer o que ela fez, e como ela experimentou o poder de Jesus em curá-la. A verdade que nós vemos aqui, eu já preguei várias vezes nesse texto de formas diferentes, me concentrando na atitude de Jairo, me concentrando na atitude da mulher. Há muitas perspectivas para você abordar esse texto, mas eu quero destacar aqui a questão do sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida de todos nós, e uma questão fundamental com o sofrimento é o seguinte: você nunca mais vai ser a mesma pessoa, nunca mais. Quando você passa por um sofrimento, quando você enfrenta uma crise na vida, que lhe causa dor, angústia e sofrimento, nunca mais você será a mesma pessoa. E a grande questão é o seguinte: que tipo de pessoa que você se torna? Porque quando você enfrenta o sofrimento, ou você vai se tornar uma pessoa melhor, ou você vai se tornar uma pessoa pior. Você vai se tornar uma pessoa mais sensível à voz de Deus, ou mais azeda, amargurada e insensível à voz dele. Você vai se tornar uma pessoa mais empática e sensível à necessidade das pessoas que estão à sua volta, ou você vai se tornar uma pessoa mais endurecida, amarga com a vida e com as pessoas com as quais você se relaciona. O sofrimento nunca passa sem realizar algo em nós, sem nos transformar. Por isso a questão aqui não é, irmãos, se nós sofremos. Todos sofremos. Nós vemos notícias terríveis nos jornais todos os dias. Nós temos pessoas à nossa volta sofrendo. Muitos de vocês que estão aqui estão passando por graves situações, por sofrimentos muito agudos. Todos sofremos. Então a questão aqui é como nós enfrentamos o sofrimento. Porque se vamos sofrer ou não, a resposta é certa. Mas qual a nossa atitude perante o sofrimento? Como vamos enfrentar o sofrimento? E é aí que vem a questão.
Onde Deus está no sofrimento? Onde Ele está? Há duas maneiras de vermos o sofrimento que eu queria compartilhar. Há outras, mas eu queria compartilhar duas fundamentais para nós pensarmos sobre esse tema. Duas maneiras de ver o sofrimento. A primeira é uma antiga, que inclusive influenciava o pensamento da época de Jesus. Uma visão antiga, que é dos filósofos estoicos. O estoicismo foi fundado 3 séculos antes de Jesus por um cara chamado Zeno, mas você já deve ter ouvido do cara mais famoso dessa escola filosófica, que é o Sêneca. E a questão do estoicismo é que tem algumas características muito peculiares, no sentido de que ela é vista como uma filosofia muito prática. E eles defendiam que a virtude era o único caminho do bem e caminho para a felicidade, e algo marcante nessa filosofia é que o indivíduo deveria então negar os sentimentos externos, que ele deveria então não demonstrar emoção, porque o prazer é inimigo do homem sábio, eles afirmam. Então eles valorizavam a apatia, a indiferença. Ou seja, para eu não sofrer, não me envolvo com as pessoas. Para eu não sofrer, eu não me envolvo com as coisas dessa vida. Para eu não sofrer, eu não me apego a nada desse mundo, porque se eu me apegar, isso vai gerar sofrimento a mim. Então essa filosofia fazia parte, influenciou profundamente o Império Romano. Inclusive Sêneca foi visto como registrado na história como um dos conselheiros do imperador Nero. O que nós vemos é que esse tipo de filosofia, que inclusive está ressurgindo nos nossos dias, é interessante, eu estava lendo a respeito, que hoje você pode encontrar blogs, você pode encontrar grupos que estão discutindo o estoicismo, você vai ouvir podcasts, você tem grupos estoicos no Facebook, porque por uma filosofia muito prática, alguns até assemelham muito com os discursos de autoajuda que nós temos na nossa geração. Mas o que é interessante aqui é que eles apregoavam que as pessoas deveriam ser fortes. E a maneira de fazer isso era não amar as pessoas, não se envolver com elas, não amar muito as coisas. O conselho era não chore. Por isso você já deve ter ouvido, quando uma pessoa é muito calma, está muito em paz diante do sofrimento, que eles usam a expressão, essa pessoa está numa paz estoica. Ou seja, eles apregoavam que o ser humano era capaz de viver em paz, com resignação diante do sofrimento, por não se envolver com as pessoas e com as coisas. Essa é uma forma de ver a vida e o sofrimento. Agora existe a visão moderna, que a gente pode chamar de secular, ou seja, deste século, deste mundo, da sociedade. Nessa visão, a nossa realização está neste mundo, e por isso nós nos apegamos às coisas deste mundo. Nós valorizamos as coisas deste mundo, em demasia, porque nós somos também uma sociedade hedonista. E é por isso que a nossa sociedade vive numa busca insaciável de prazer, que é o ideal de todas as sociedades de consumo contemporâneas. Ou seja, vivemos numa sociedade de consumo, filosofia de mercado, e as coisas são muito importantes para nós. É por isso que alguém já disse que nós vivemos amando as coisas e usando as pessoas, quando nós deveríamos fazer o inverso, nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas, já que elas são transitórias. Nós vivemos numa sociedade que valoriza demais esse mundo. E aí tem um grande problema para as pessoas. Se nós valorizamos demais esse mundo, nós não podemos sofrer. Porque o sofrimento sempre vai nos roubar algo desse mundo. Vai roubar algo que nós lutamos tanto para construir. Por exemplo, se nós quebramos financeiramente, vamos perder nossa casa, vamos perder bens, nosso carro. Vamos perder coisas que nós lutamos tanto, que valorizamos tanto. E aí nós não sabemos lidar com a dor e o sofrimento de perder as coisas dessa vida. Por exemplo, se amamos as pessoas e nos envolvemos com elas, quando as perdemos, ou porque o relacionamento termina, ou porque essa pessoa falece, nós sofremos demais e não temos forças para lidar com esse sofrimento agudo, porque amamos demais as pessoas. Então, na visão secular deste mundo, o sofrimento é um problema, sempre um problema, porque ele tira algo de nós. E quando tira algo de nós, a nossa vida desmorona. Nós sofremos demais, nós ficamos inclusive com raiva do sofrimento, nós não sabemos lidar com o sofrimento. Eu vejo profundamente isso na nossa geração. É por isso que nós tentamos fugir do sofrimento a todo custo, todo custo. O sofrimento não é visto como algo com propósito. Não vemos propósito algum no sofrimento, só vemos a dor, só vemos realmente a angústia que ele nos causa. E aí, a gente investe tanto em fugas para o sofrimento. Nós temos desde as múltiplas formas de entretenimento, muitos de nós vivemos uma vida virtual para não enfrentar a realidade.
Conversava com um homem essa semana que ele disse que trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite, todos os dias, de segunda a sexta. E por que ele estava fazendo isso? Graças a Deus ele chegou a essa conclusão. Ele disse: eu estava fazendo isso porque eu não consegui lidar com o sofrimento dentro do meu coração. Eu não consegui lidar com a minha angústia. Então eu me voltei completamente ao trabalho. Nós criamos artimanhas para não enfrentarmos o sofrimento. Os anestésicos, os medicamentos. Investe-se demais no mundo todo para isso, para que nós possamos aliviar a nossa dor e o sofrimento. Muitos vão para o álcool e as drogas. Nós não podemos nos enganar que as pessoas vão para o álcool só porque o álcool é legal e é legal ter uma rodada de cerveja. Não. Ou que as pessoas vão para as drogas só porque é para viver um barato. Não. A maioria das pessoas estão nesses vícios, dominadas por eles, exatamente porque entraram para fugir de alguma dor, de algum sofrimento, para fugir da realidade que lhes causava dor. Então nós temos aqui duas visões do sofrimento. Uma antiga, que vem desde os filósofos estoicos, que influenciou profundamente o Império Romano e todo o pensamento ocidental, né, que é a nossa cultura ocidental. E do outro lado nós temos o pensamento de hoje, de uma geração que quer evitar o sofrimento a todo custo, porque é centrada no prazer e valoriza demais as coisas deste mundo. A ênfase está nas coisas deste mundo. São visões opostas. Agora, como que nós cristãos lidamos com o sofrimento? Como é que nós vemos o sofrimento? E aí nós precisamos ver Jesus, porque Jesus é a expressão plena de Deus, completa de Deus a esse mundo. Se nós queremos conhecer Deus, nós devemos ver Jesus. Jesus revelou a glória do Pai, na sua plenitude. E se nós somos cristãos, ou seja, discípulos de Jesus, pequenos cristos, nós devemos aprender com Ele. Como é que Jesus lidou com o sofrimento? Então, no texto que eu li com vocês aqui, nós vemos algumas verdades a respeito de Jesus. Jesus atendeu um homem rico e importante, como atendeu uma mulher que era excluída da sociedade. Uma mulher que não podia ter vínculos sociais. Ou seja, ele atendeu um homem rico e importante e uma mulher pobre e desvalorizada, porque o texto mesmo diz que ela havia perdido tudo. Ela havia gasto tudo o que tinha procurando cura para sua enfermidade e não havia encontrado. A mulher não é mencionado o nome porque isso não fazia parte da cultura. Na verdade, um homem jamais daria atenção a uma mulher em público, como Jesus fez. Muitas pessoas não entendem o valor que Jesus deu à mulher na sua cultura. Jesus, ele quebrou paradigmas em relação à mulher. Jesus deu toda a atenção. Jesus permitiu que ela abrisse o seu coração. Jesus a tratou com dignidade, com doçura, com atenção. E isso aqui é muito especial. Jesus chama de filha. Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A mulher pôde ter segurança com Jesus de abrir o seu coração, de dizer o que ela havia feito, no seu ímpeto de fé, de crer que Jesus era o Messias, de crer que Jesus era Deus e que por isso podia fazer o impossível, podia curar, podia aliviar o seu sofrimento. Ela toca Jesus com fé. E Jesus a trata com todo respeito, com toda dignidade, com todo amor, com toda bondade, com toda doçura e atenção. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos as emoções de Jesus. E duas emoções são marcantes nos evangelhos. Primeiro, a tristeza de Jesus diante do sofrimento. Jesus chora com Marta e Maria diante do falecimento do seu amigo Lázaro. Jesus olha a viúva de Naim, cujo filho havia falecido, com toda compaixão. Por várias vezes a expressão de compaixão que nós vemos nos evangelhos é uma dor aguda, profunda. A expressão na língua original é exatamente de algo que vem de dentro, com profunda dor. Quando nós vemos no texto que Jesus se compadeceu de alguém, agiu com compaixão, é que Jesus tem uma dor intensa dentro de si, demonstrada diante do sofrimento em que as pessoas estavam vivendo. Jesus não era alheio, não. Jesus não agia como os estoicos. Ele não agia como os filósofos e pensadores da sua época. Ele se envolveu com as pessoas, ele sentiu a dor das pessoas. Ele não vivia aquilo que os estoicos transmitiam como alvo da sua filosofia, que era, ele não vivia a apatia, a indiferença, pelo contrário, ele se envolveu profundamente com a dor humana. Ele se compadeceu das pessoas, ele se envolveu com as pessoas. Jesus agiu diferente. Ele não diz para a gente desconectar o coração das pessoas. Ele não nos diz para não chorar.
Ele não nos diz para não nos envolver com o sofrimento das pessoas. Não. Ele nos diz para amarmos essas pessoas. Como Paulo colocou, para chorar com os que choram. Jesus nos chama a carregar as cargas uns dos outros, a suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Jesus nos chama a orar uns pelos outros. Jesus não nos chama a ficarmos indiferentes diante do sofrimento das pessoas, para que a gente não venha também sentir dor, para que a gente também não venha sofrer. Esse é um pensamento egoísta, esse é um pensamento centrado em mim, e não centrado em Deus, nas outras pessoas, que me livra de mim mesmo, e que me faz mais feliz e não mais infeliz. O caminho do estoicismo é um caminho inverso do reino de Deus, caminho inverso. Agora, Jesus também não agia como os modernos, Jesus também não agia como a nossa geração, irmãos. Jesus não odiava o sofrimento, Ele não fugia do sofrimento, Ele não escolhia esse viés de pegar tantas coisas que eu acabo me vendo o sofrimento como algo mal. Não, Jesus não agiu assim. Jesus, Ele se envolve com o sofrimento e Ele revela propósito no sofrimento. É interessante quando a gente vê essa história, Jesus tem a súplica de um pai que se prostra diante dele e diz: por favor, venha ver minha filha, ela está morrendo. E aí então a multidão começa a andar com Jesus, as pessoas querendo ver o que iria acontecer, e estavam ali para ouvir Jesus e ver as manifestações do seu poder, e de repente então ele para aquela multidão toda, para atender uma mulher desvalorizada, mais uma vez digo isso, uma mulher sem nome. Ele para atender aquela mulher, e isso parece irracional para nós, porque para a gente seria mais lógico e racional que ele fosse então atender a menina que está morrendo primeiro, e depois voltasse para conversar com a mulher. Não seria mais racional isso? Não seria mais sensato da parte de Jesus? Espera aí, atende quem está morrendo, depois você vem aqui e resolve o problema dessa mulher que está mal, mas não está morrendo, né? Já está 12 anos assim mesmo, pode ficar mais uns 10 minutos, uma meia hora, mais esse dia, né? Mas Jesus não age conforme a racionalidade humana. Jesus não age dessa forma. Até porque Ele sabe que a demora dele vai gerar algo muito maior. Que aquele sofrimento que Jairo e a menina estavam passando, e consequentemente a sua esposa, que deveria estar com a filha, que eles estavam passando, aquele sofrimento teria um propósito muito maior. Jesus viu que aquela mulher tinha também uma necessidade urgente, precisava de cura, precisava ser salva, mais do que curada da sua enfermidade, ela precisava ser salva, ter salvação na sua alma. É por isso que Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Agora, sobre a menina, como já disse, Jesus sabia que a demora dele ia propiciar algo mais grandioso, mais glorioso. E aí que nós precisamos pensar na nossa própria vida, que às vezes as escolhas que Jesus faz, no meio do nosso sofrimento, parecem irracionais. Elas não se encaixam no nosso modo de pensar, exatamente porque o nosso conhecimento e a nossa racionalidade são limitados. Jesus morrer na cruz do Calvário é irracional. Paulo chama isso de escândalo da cruz. É racional para o povo, para os seguidores de Jesus. Nós não conseguimos compreender o fato de que Deus, o Senhor do universo, que criou todas as coisas, vem e morre, sofre. Ele vem para sofrer neste mundo, mas também sofrer por nós, no nosso lugar. Isso é irracional. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos outros exemplos. Só que nós vemos o exemplo de que na nossa irracionalidade, quando nós não conseguimos compreender o sofrimento humano, Deus tem sempre um plano. Deus tem sempre um plano. Por exemplo, a Bíblia tem um livro dedicado para mostrar que os justos sofrem, e que as pessoas sofrem por coisas que não são sua responsabilidade diretamente, que é o livro de Jó. Nós vemos no livro de Jó, que Jó, que era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, sofreu, completamente irracional. E Deus diz assim: espera aí, Jó, você estava aqui quando eu lancei os alicerces da terra? Quando eu criei os flocos de neve? Quando os animais? Então, camarada, não tem jeito de você compreender tudo o que está acontecendo. Você não vai chegar no nível de compreender a minha mente. Mas uma coisa eu vou te dizer: os meus planos não podem ser frustrados. E Jó compreende isso. Ele compreende plenamente que os planos de Deus, e ele faz essa afirmação: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem,
e eu posso afirmar que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí entra essa máxima de que nós não precisamos compreender o sofrimento, mas nós precisamos saber como nos portar no sofrimento, como viver no sofrimento. E algo que nos conforta é saber que, às vezes, as situações que enfrentamos parecem completamente irracionais e ilógicas. Nós não conseguimos compreender, mas nós sabemos que existe um Deus pessoal que intervém na nossa história e que tem um plano no meio de tudo isso, que tem um propósito no sofrimento. Aliás, há muitos filósofos e pensadores que exatamente afirmam isso, que esse mundo, exatamente como conhecemos, é que torna possível conhecermos a grandeza de Deus, o poder de Deus, o amor e a bondade de Deus. Bom, Jesus tinha um plano aqui. Jesus não foi pego de surpresa por aquela mulher. Ele tinha um plano. Para a multidão, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Eu imagino que Jairo, nessa história, tenha ficado profundamente desesperado, talvez zangado com Jesus por ter parado no meio do caminho para atender uma mulher. Mas Jesus tinha um plano. Ele sempre tem um plano. Porque a ressurreição da menina seria algo muito mais glorioso do que ele curar a enfermidade. Nos milagres que Jesus fez, todos eles, Jesus estava revelando a sua glória, a sua divindade, revelando que ele era o Messias prometido. E aí é lindo porque Jesus então pega os pais da menina, os seus 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e vai até onde a menina está. E a expressão que Jesus usa aqui, Talita cumi, é uma palavra extremamente carinhosa. Jesus pega a mão dessa menina e é como se Jesus dissesse assim: querida, está na hora de se levantar. Ele levanta essa menina da morte. É como se você, pai ou mãe, fosse acordar sua filha com muito carinho numa segunda-feira para ela ir na escola. E ao invés de você gritar: ó, já está na hora, hein? Você fosse para sua filha, chegasse ao lado da cama, pegasse na mão dela e dissesse assim: filha, está na hora de levantar. A expressão que Jesus aqui usa, extremamente carinhosa: está na hora de você levantar, filha. O texto diz que Jesus ordenou, ele ordena assim, a morte. A morte é vencida aqui. Mas a expressão que Jesus usa é de carinho, é de doçura, diante de um sofrimento tão agudo daquela família, que aquela família estava enfrentando naquele momento, e você pode imaginar isso. Jesus está dizendo: querida, está na hora de levantar. Alguém já brincou o seguinte, que quando Jesus te pega na mão, te pega pela mão, você pode ter certeza que você vai sorrir. Quando Jesus segura a tua mão, algo incrível vai acontecer. Quando você segura na mão de Jesus, porque Ele está com a mão estendida na direção de cada um de nós, coisas maravilhosas vão acontecer, você pode ter certeza disso. Então eu quero dizer que tem 3 coisas que nós aprendemos aqui sobre Jesus no sofrimento que devem fazer parte da nossa vida. A primeira é a grandeza do seu poder. Jesus tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre o pecado, Ele tem poder sobre a morte, que é o nosso maior inimigo. O maior inimigo é a morte. É interessante que os filósofos estoicos, quando eles enfrentavam uma adversidade muito grande, eles sugeriam que a melhor atitude racional em fazer um extremo sofrimento era o suicídio. E muitos filósofos estoicos se suicidaram. Isso permeia, como eu já disse, é uma filosofia que está permeando a nossa geração e permeia o pensamento também da nossa sociedade. Mas em Jesus nós temos uma resposta que é completamente diferente. Jesus, Ele vence a morte e Ele oferece a ressurreição. Ele oferece a ressurreição como realmente a vitória sobre o nosso pior inimigo, que é a morte. E jamais nos oferece, no meio do sofrimento, que o suicídio é um caminho. De jeito nenhum, jamais vemos isso. Mas vemos Ele conosco, pegando a nossa mão e nos capacitando a enfrentar o sofrimento. Ele que se encarna e se faz homem, que vem enfrentar o sofrimento com a gente. Ele que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele que é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele que vem e caminha com a gente no meio dos vales da vida, dos desertos da vida, das piores crises que nós podemos enfrentar. Por isso nós podemos dizer: nunca estamos sozinhos. Eu acho que esse amém, esse aleluia tinha que ser mais forte, irmão. Nunca estamos sozinhos, amém, meu irmão? Nunca. Jesus tem poder
para caminhar conosco no meio do vale e do deserto. Jesus pega na nossa mão, como ele fez com a filha de Jairo, e aí você pode rir de qualquer coisa. Segundo, nós vemos aqui a grandeza do seu amor, a forma como Jesus lida com o amor para conosco, no meio do nosso sofrimento. Jesus lidou com profundo amor com Jairo, Jesus lidou com profundo amor com a mulher do fluxo de sangue, Jesus lidou com profundo amor com essa menina, que ele ressuscita da morte. Nós vemos que Jesus realmente é a expressão exata de Deus, e que o nosso Deus, como o apóstolo João afirma na sua epístola, primeira epístola, que Deus é amor. Deus ama profundamente a cada um de nós. Você pode não compreender o sofrimento, você pode não entendê-lo, ele pode ser irracional e ilógico para você, mas uma coisa você não pode afirmar, que você está sofrendo porque Deus não te ama. Deus ama você profundamente. Por isso ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Por isso ele se encarnou para sofrer como nós, se identificando com o nosso sofrimento, mas também se encarnou para sofrer em nosso lugar. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal e um Deus de amor. O Deus dos gregos é um Deus impassível diante do sofrimento, é um Deus distante, apático. Não, esse não é o Deus da Bíblia revelado em Jesus Cristo. É um Deus pessoal, um Deus que nos ama e um Deus que segura a nossa mão no meio do sofrimento. E nós podemos confiar nele. Em terceiro lugar, nós vemos aqui a grandeza da sua sabedoria. Só Jesus é um cara que tem plano o tempo todo. Só Deus tem plano em toda situação. Ele foi capaz de curar e salvar aquela mulher enquanto preparava um milagre muito maior, que era a ressurreição da filha de Jairo. O desfecho dessas histórias que foram entrelaçadas pelo sofrimento foi perfeito, irmãos. Foi perfeito. Porque a sabedoria de Deus é perfeita, porque a sabedoria de Jesus é perfeita. Sabedoria de Jesus. É demais, irmãos. No mundo antigo não havia algum Deus, qualquer Deus do mundo antigo, das muitas religiões, qualquer Deus que se envolvesse com o sofrimento das pessoas. Não há um Deus, não há uma outra religião no mundo, entre milhares de religiões no mundo, que apresentem um Deus pessoal, um Deus de amor, e que escolhe morrer no nosso lugar. A sabedoria de Deus em tudo isso, que parece irracional para nós, é tremenda, que nós podemos afirmar como o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, e do conhecimento, e da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Nós não temos como compreender tudo, nós não sabemos exatamente a razão do nosso sofrimento, mas nós temos essa certeza, a razão do nosso sofrimento não é porque Deus não nos ama. Isso nós podemos ter certeza, e nós podemos ter certeza que há propósitos gloriosos no meio do sofrimento que enfrentamos em nossas vidas. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você está passando. Como disse no início dessa mensagem, há pessoas que estão aqui em profundo sofrimento. E alguns de nós que não estamos, sabemos que mais cedo ou mais tarde o sofrimento vai chegar, vai bater a porta da nossa casa. O sofrimento vai chegar no nosso coração, porque ninguém está isento de sofrimento. Nem ricos, nem pobres, nem sábios, nem ignorantes, nem incrédulos e nem tementes a Deus cristãos. Todos sofrem. Qual a diferença, pastor? A diferença é que os cristãos desfrutam da presença de Deus com eles. A diferença é que os cristãos são confortados e consolados pelo amor de Deus no meio do sofrimento. A diferença é que os cristãos também experimentam da intervenção sobrenatural e poderosa de Deus no meio dos nossos impossíveis, porque só Ele quebra as leis da natureza, só Ele cura enfermidades sem remédio, só Ele ressuscita morto. A diferença é que Jesus nos pega pela mão. Ele está conosco. Queria pedir para você fechar os seus olhos e orar comigo. E pensar se você está sendo guiado por qualquer filosofia, seja do tempo antigo ou do nosso, ou se você está sendo guiado pela palavra de Deus e pela revelação de Deus ao nosso coração nas Escrituras Sagradas. Fique com a palavra, fique com o amor de Deus, a presença dEle com você,
por toda a caminhada. Senhor, torna viva a Tua palavra no nosso coração, e que os corações aflitos, Senhor, em sofrimento, aqui nessa manhã, sejam consolados, sejam envolvidos no Teu amor, e que cada um aqui seja fortalecido pela fé em Ti e na Tua palavra. Senhor, nós oramos também que aqueles que sofrem sejam alvos da manifestação da Tua graça, do Teu poder, da Tua salvação. Há muitos sofrendo que estão com os corações endurecidos, amargurados, insensíveis à Tua voz. Que no meio desse sofrimento que muitos estão enfrentando, que possam abrir o coração, possam Te conhecer como Deus pessoal e um Deus de amor e de graça. Possam experimentar mais do que a cura física, mais do que um emprego, mais do que uma solução num problema financeiro, mais, ó Deus, do que um problema na área de relacionamentos. Ó Deus, nós oramos que essa pessoa experimente plena salvação da sua alma na cruz de Cristo, e que ela viva para sempre, porque Teu propósito maior é nos preparar, ó Deus, para a eternidade, onde lá sim não haverá dor e sofrimento, e o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Abençoe o coração de cada um de nós, abençoe o coração do Teu povo, a Tua igreja, no Teu nome, Jesus, oramos.